Bom dia, Tassimara. Tudo bem? Como é que estamos? Eu, Gabriel, Sérgio. Olha, um abraço para vocês com o meu aceno. Estamos saudosos, hein? E aí, estamos precisando de louro? Se não tiver louro, a gente leva uma maritaca. Bom, um abraço. Sueli, tudo bem, Sueli? Seja bem-vinda, um bom dia. Estamos agradecendo também, né? Somos gratos, devemos ser, né? Como Jesus nos disse, como aquele que agradeceu por ter voltado. E aí a gratidão se expressa de diferentes formas, né? Quando nós trabalhamos os nossos talentos, as nossas possibilidades, em favor nosso, claro, no primeiro momento, e depois vamos olhar em volta também. Tem muita gente sofrendo, né? Muita gente desesperançada. E nós temos o talento divino desse entendimento maior, na mensagem consoladora do Cristo. Recentemente, não vou citar nomes porque não é apropriado, e muitas vezes, né, as pessoas que às vezes alcançam o estrelato, a fama, por vezes são aqueles que estão vazios por dentro. E uma determinada feita, conversando com alguém que tinha ido à Disneyland, lá em Orlando, na Flórida, e ela sentiu-se muito envolvida. Diz que é um lugar maravilhoso, e que é um lugar onde ninguém fala de... A gente calcula que não, porque por dentro a leitura pode ser diferente, mas o que é interessante é que ela vê aquelas figuras produzidas pelo Walt Disney, né? Aquele jovem sonhador que conseguiu, afinal, essa grandeza, essa grandiosidade, esse legado para a humanidade. E ela vai, então, de encontro ao ursinho Puff e vai abraçá-lo. Só que ela estava acompanhada de uma filha, e essa filha lhe diz: mãe, por que fazer isso? Você vai incentivar a tristeza, porque são pessoas frustradas que estão aí dentro, por trás dessa máscara que tem. Aí ela falou: seja como for, e o meu abraço, ele não vai, ou ela, não se sabe quem estava ali dentro, ela não vai deixar de receber. E assim devemos ser nós, porque quando levamos a mensagem espírita, por vezes tiramos do labirinto das incertezas, das dúvidas, chegando o nosso cafezinho. Obrigado, Leila. E fechando o pensamento que eu estava a colocar, então não sabemos, e às vezes a pessoa está rindo por fora, mas chorando por dentro. E a mensagem espírita tem esse condão de levantar os caídos, esclarecer os conflitados que estão em dúvida e despertá-lo para os valores maiores da vida, né? Mas, Leila, nossos convidados já estão a postos. Olha que coisa boa. Então, a Maria Regina Carosimo também com saudades, tá, Regina? Eudócia, tem a Sueli Aparecida, né? Que bom. Sejam bem-vindos, nossos amigos estão chegando, dos dois planos da vida. Deixa eu ver que eu estou aqui só... Oi, Cosme, bom dia. Seja Cosme, tudo bem, primo? Seja bem-vinda aqui para o nosso... Como é que estão aí as coisas na Pauliceia? Bom dia para Tassimara, Regina. O nosso café com Evangelho. Hoje nós vamos... Ontem não conseguimos, por enquanto ainda não conseguimos postar no YouTube. Vamos ver se a gente consegue. Oi, Cristiane, bom dia. Ver se a gente consegue, que deu aqui um probleminha, porque essa tecnologia às vezes falha, né? Mas... Às vezes, Leila, depois de determinada idade, a gente fica com muitos dedos, um deles atrapalha. Aí a gente bota a culpa no computador, no notebook, ele não vai se defender. É possível, mas
É uma alegria estarmos aqui junto com vocês, para a gente poder ter esse bate-papo informal, enquanto a gente... Ele está dando um bom dia. O que é isso, Cosme? Enquanto a gente vai tendo esse bate-papo informal, tomando um cafezinho, ou um suco, ou comendo uma fruta, e nós vamos embalando os nossos corações com outros pensamentos e sentimentos. Então, nós vamos ler um trechinho aqui desse livro, Convites de Sheila, pelo médium Cleiton Levi e a nossa venerável Sheila. Vamos aqui abrir uma página. Abrir aqui, a mensagem é no caminho. A terra pode ser comparada a abençoado hospital, acolhendo as almas enfermas. Natural, portanto, que a dor predomine no cenário do planeta. Entretanto, ao lado dos sofredores, seguem os trabalhadores do bem, espalhando o bálsamo que alivia e a luz que esclarece. Não há dor que não possa ser amenizada, assim como ninguém segue desamparado. Na senda redentora que te marca os passos, contarás sempre com a ajuda invisível do mais alto, convidando-te para seguir adiante sem desfalecer. Nessa caminhada, aprenderás a converter fracasso em lição e sofrimento em cadinho curador, em cadinho purificador. No final, te sentirás mais iluminado, ouvindo, na acústica da consciência, as vozes do amor, anunciando a vitória do bem. Mensagem linda, muito atual, nos colocando que a Terra é um grande hospital. Por isso que ainda no hospital, o que é que nós temos no hospital? São dores, mas muitos dali, ao saírem, saem curados. E também tem, né, Leila, ao lado dos doentes, tem aqueles que os socorrem, que os assistem, que os medicam. Que são os nossos benfeitores, amigos, dos dois planos da vida. Nós vamos começar a nossa live de hoje, não sei se a gente vai conseguir postar depois no YouTube, mas vamos dando bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo, a cidade das flores. Hoje está um dia belíssimo de outono. E ontem, Roberto, nós estávamos falando, porque nós estamos no mês de maio. E o mês de maio é o mês das mulheres. A gente, quando eu era jovem, agora já não tem mais mês, mas era o mês das noivas. As noivas escolhiam. Aqui no Brasil era o mês que as noivas gostavam de escolher para realizar os seus casamentos. Então, oi, Niva, seja bem-vinda. A Arnaldo, eu falei, Zirlei, mas, então eu fiquei pensando, o mês de maio é o mês das mulheres, das mães, daqueles espíritos que vieram para nos legar exemplos de vida. E nós falamos ontem de Joana de Cusa e a sua vida de dedicação, uma mulher impoluta. E hoje eu fiquei lembrando de falar de alguém que muitos de nós já seria um contraponto a Joana de Cusa. Joana de Cusa, esposa dedicada, mãe amorosa, que dedicou sua vida para ser aquela servidora, servir dentro do lar e servir a Jesus. Mas hoje eu pensei numa outra mulher com que a gente poderia falar. Então, Roberto, teria alguma sugestão nesse sentido? Bom, vamos contextualizar. Realmente, no segundo domingo do mês de maio, já é uma tradição,
homenageia-se às mães. O propósito nosso, nós temos então hoje quarta, quinta e sexta, para pontuarmos sobre personalidades que não se tornaram mães biológicas, porém elas se tornaram mães pelo coração, porque cuidaram daqueles cujo ventre não os teria gerado. E assim, recordando os registros evangélicos, e fomos um pouco adiante, porque muitas vezes os evangelhos são muito concisos. Se a gente imaginar a quantidade de pessoas importantes que pontuaram no bem ao lado de Jesus ou inspirado por eles, nós teríamos que reescrever todo o Novo Testamento. E talvez fosse 3 volumes equivalentes à denominada Bíblia Sagrada. Entretanto, os benfeitores de outro plano ampliam esse entendimento sobre aqueles personagens ou aquelas personagens que viveram no entorno do Mestre. E assim nós nos recordamos de Maria de Magdala, ou de Miriam, ou Miriá de Migdal. Então, em Miriá, em hebraico, quer dizer Maria. Então, eram muitas Marias. E para que não houvesse confusão possível, então se designava o local de onde ela procedia, aquela pessoa. Então, Maria de Magdala, na cidade de Magdala. E aí nós temos também no livro Boa Nova, né, editado pelo Espírito Humberto de Campos, alguns enriquecimentos, né, para ajudar a entender quem foi essa personagem que se aproximou e que amou efetivamente a Jesus, a ponto de doar a sua vida, de transformando-se, mudar totalmente a sua vida e dedicar-se ao Mestre. Humberto de Campos, só para a gente recordar, ele era um grande escritor brasileiro e quando ele desencarna, no início ele começa a trazer mensagens através de Chico Xavier, assinando Humberto de Campos. Mas isso deu um problema, porque a família queria os direitos autorais, já que quem assinava o livro era Humberto de Campos. E o Chico, naquela época, ficou muito apavorado, com medo de ser preso, porque teve um processo muito longo. Então, a partir dali, Humberto de Campos passa a assinar Irmão X. Isso é só um detalhe, porque pode ser que aqueles que estejam aqui compartilhando o nosso café não conheçam esse detalhe da história. Mas então, Humberto de Campos, ele deixou, através do nosso venerável Chico Xavier, através da mediunidade do Chico, livros belíssimos. E esse livro, A Boa Nova... Olá, bom dia, Vanessa. Bom dia, filha. Esse livro Boa Nova, ele tem passagens ali belíssimas do Evangelho, como o Roberto falou, que nem tudo que está no Evangelho ou melhor, no Evangelho é muito conciso. Não caberia tudo. Né? Então, através desses médiuns que nós temos muito respeito, Divaldo Franco também traz, através de Amélia Rodrigues, bem lembrado, Amélia Rodrigues. Primícias do Reino. Primícias do Reino, lindo, falando aquelas passagens do Evangelho, também fala sobre Maria de Magdala. Então, ele ali, Humberto de Campos... Ô, Vanderlei, bom dia, Vanderlei Cidral, seja bem-vindo ao nosso café. Então, Humberto de Campos, ali, ele fala sobre Maria de Magdala. Ele diz que a Maria, ela já tinha ouvido falar desse pregador, desse Messias, desse homem que saía ali por aquelas vilas, por aquelas cidades, falando de um novo reino, falando de amor, falando de fraternidade, falando de perdão. Então, ela já havia ouvido, assim, essas pregações desse evangelho do reino. Não longe ali daquela vila que ela morava, vila, quando se diz, não é a cidadezinha, não, era o próprio ambiente dela, como era uma casa muito suntuosa. Era uma casa senhorial. Aquela casa muito luxuosa. Humberto de Campos irá dizer que era uma vila principesca. Então ali Humberto de Campos diz aonde ela vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos. Porque ela, como uma jovem muito bela,
muito poderosa, com muitos bens, com muita riqueza, ela tinha entre os seus admiradores os patrícios romanos. E eles a protegiam, davam a ela toda a segurança, estavam sempre visitando o seu lar. E ali ela, quando ouve falar desse Messias, porque ela, apesar de jovem, de bela, de rica, ela passava por muitos tormentos. Quantos de nós acreditamos que se nós tivermos beleza, riqueza ou poder, nós seríamos felizes? Não é verdade, Roberto? Nós costumamos, né, fazer as nossas exposições aqui neste Café com Evangelho, tanto quanto possível apoiado em obras respeitáveis, conforme a Leila colocou, a mediunidade que recomenda o livro e não o contrário. Então, esses livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, dois deles que podemos nos referir, que fala sobre a personagem Miriam ou Maria de Magdala, está no livro Boa Nova, já citado, e também no Roteiro de Jesus. E tem uma também do espírito Neio Lúcio, também da mediunidade de Chico, chamado Jesus no Lar. Então, Humberto de Campos, Leila, ele narra especificamente, aqui eu vou colocar conforme está no livro, que diz que Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. E diz ainda que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Até ali caminharam ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Sinteticamente, ele diz o seguinte: ela tinha todas as facilidades que o dinheiro, as posses, poderia lhe proporcionar. Mas, internamente, ela tinha um grande vazio, não é, Leila? Com certeza. Tudo indica que ela sofria de depressão, talvez até de bipolaridade. Então, como eu disse, apesar de ser jovem, bonita e rica, mas ela sentia esse vazio, porque ela não sentia o preenchimento no seu coração. Era um tormento muito grande. E ela, como jovem formosa, ela emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Porque lembrando que naquela época e até hoje existem países, inclusive os judeus ortodoxos ainda, da atualidade, eles são apegados a muitas tradições e as mulheres não tinham nenhuma condição de manifestar seus pensamentos, sentimentos, casamentos arranjados. Eram mulheres limitadas que não podiam falar com ninguém. O tipo de vestimenta, de tudo era vigiado, conduzido. E ela não. Ela era uma jovem que ela conseguiu se libertar disso tudo. Mas apesar disso, apesar dela não estar mais presa a esses preconceitos, o seu espírito, ele tinha essa fome de amor. E quando ela escuta falar desse profeta nazareno, o seu coração fica muito ansioso, com muito desejo de poder conhecer a mensagem desse homem que tantas pessoas comentavam. E lá no Evangelho de Lucas, inclusive Lucas, posteriormente a Magdala se aproximar de Jesus, Lucas narra ali no Evangelho com relação a essa mulher. Eu até vou ler o trechinho do Evangelho, que é aqui no Novo Testamento, publicação que veio através do Haroldo Dutra Dias, quando ele coloca ali no Evangelho, com os termos, com a linguagem daquela época, com a linguagem com a tradução direta do grego, e ele diz assim, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 2.
capítulo 8 do Evangelho de Lucas, versículo 2. Maria é citada em outras passagens, mas só para a gente refletir com relação a essa. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Olha que interessante, haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Magdalena, porque uns falam Maria Madalena e aqui Haroldo coloca Magdalena, da qual saíram 7 daimones. Porque o que significa daimones? Daimones quer dizer espírito, mau espírito, demônio. Então ele coloca a tradução correta. E ele cita também aqui Lucas, no versículo 8, ou melhor, capítulo 8, versículo 3, falando da Joana, que nós falamos ontem. Então, Joana citada em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. E fala também de Susana e muitas outras. Mas só para a gente ver que muitas das vezes os problemas mentais, os problemas emocionais, eles estão interligados também aos problemas espirituais obsessivos. Então, Leila, se você me permite, eu dar até em esclarecimento, né, o que você acabou de colocar, conforme está nos Evangelhos, Evangelho de Lucas. Para a cultura judeia, ou dos judeus, o 7 é um ciclo, é um número completo. Então, por isso que se recorre muito, vocês vão observar, nos textos evangélicos, né, conforme os diferentes registros, Mateus, Lucas, Marcos ou João, e se vai falar no número 7, 7 pecados, perdoar 7 vezes, vai por aí. Aí tudo bem. Então, 7 daimon, ou 7 demônios, ou 7 espíritos, que daimon, o próprio Sócrates já teria se referido que ele tinha um daimon. Daimon é um espírito, pode ser um gênio, mas neste caso, que a atormentava. Então, eram espíritos não dedicados ao bem. Mas, normalmente, quando o espírito transita para outra dimensão do plano espiritual, ele permanece vinculado aos seus hábitos. E vamos entender o seguinte, que Maria de Magdala, ela era uma mulher formosa. Em torno dos seus 28 anos, quando se dá o contato com Jesus e toma-lhe conhecimento, ela não se sente intimidada por aqueles patrícios que a visitavam nas caladas da noite, muitas vezes, e, em virtude da sua formosura, a premiava com joias, com fortunas, enfim. Então ela tinha uma vida abastada, uma vida luxuosa, perfumes caros, joias, idem, e os adereços de sua vila. Porém, quando ela toma conhecimento, ela vai então ao Mestre Jesus. Por quê? E vai procurá-lo na casa humilde de Pedro. E lá estando Jesus, diz assim, ele lhe diz, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Olha só, que é uma exortação e ao mesmo tempo infunde-lhe tanta confiança, aquela firmeza do Mestre, que ela muda totalmente. Então, a partir daí, ela faz um projeto, uma ressignificação de seus valores. E vai, também narrado no livro A Boa Nova, vai residir em Dalmanuta. Inclusive, Divaldo Franco, ele cita 2 exemplos no Evangelho dessa transformação. Um é Paulo e o outro é Magdala. Então ele diz que, de uma certa forma, ele acha que a transformação de Magdala foi até maior do que a de Paulo, porque ela, que era aquela mulher que vivia somente para o seu dia a dia, para os prazeres mundanos da vida, aproveitando-se da sua riqueza, da sua beleza. E com grande vazio interior. Com o conforto que ela possuía. E ela, após esse contato, ontem eu falei isso com relação a isso, que maravilha estar assim, face a face com Jesus, cara a cara, ouvir na acústica da alma a voz do Mestre dizendo, vai Maria, não tenha medo. E dali ela muda. E como o Roberto estava dizendo, depois da morte de Jesus,
ela cria um novo propósito de vida. É tanto que ela é aquela que é a primeira que vê Jesus quando Jesus morre e que foi ali colocado naquele túmulo e que ela vai lá para reverenciar o mestre querido, o corpo já não estava mais e ela fica aturdida, onde que está o corpo do meu Senhor? E Jesus aparece para ela. Sim, Leila, mas hoje nós estamos falando de lindo, Madalena, né? Mas vamos, olha só, É, em que medida que a Maria de Magdala se modifica? Conforme ia narrando, depois da morte do Cristo, ela vai para Dalmanuta e ficava um pouquinho longe dali. Estamos falando de no entorno ali de Jerusalém. Então ela vai para um local mais distante, mas o que ela diz? Então o que ela faz? Ela vai se juntar a um grupo de leprosos, que eles já o estavam procurando, porque naturalmente, conforme a proposta de Jesus, houve uma inclinação interior, então eles dirigem-se a ela. Então eles procediam da Idumeia, então estavam em extremo abandono, e perguntavam a ela por Jesus de Nazaré, já que soube que elas tinham estado em contato com ele. Mas conforme ia perguntando e constatava-se que eles eram leprosos, todas as portas se lhes fechavam, ninguém dava-lhe resposta nenhuma. Porém, Maria foi ter com eles e reuniu-se sob as árvores da praia, falando de Dalmanuta, né? E lhe transmitiu as palavras do mestre. Aí as autoridades locais ordenaram a expulsão imediata dos enfermos e Maria vai junto com eles. Então, passando a viver no Vale dos Leprosos, em breve tempo, a sua pele, outrora aformoseada, já apresentava igualmente as manchas violáceas e tristes da lepra. Então, sentindo-se ao termo da sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale para o encontro de seu círculo pessoal em Éfeso. Afasta-se dali então. Aí depois ela tem aquele desfecho, né, em que ela, depois de se entregar totalmente, já encanecido os seus cabelos e o corpo totalmente tomado pela lepra, e ela então desencarna. E quem vem recebê-la? Vê a mudança, né? Ela deixa de ser aquela mulher poderosa, que tinha todo aquele aparato, toda a proteção dos patrícios romanos, e passa a se dedicar àqueles irmãos de caminhada que estavam ali afastados da sociedade. Porque... Os filhos a que Jesus tinha se referido. E que não está aqui nesse livro, não foi comentado hoje, mas quem narra é Joana de Ângeles. Né? Exatamente, porque não existiam medicações. Então, o que é que eles faziam? Aquelas pessoas acometidas da hanseníase, que se chamava lepra, atualmente a gente fala hanseníase, não tinha nenhum tipo de medicação. Então, eles eram afastados da sociedade e até o dia que eles fossem desencarnar. Mas nós mesmos visitávamos lá na nossa cidade de origem uma instituição que acolhia esses irmãos e eles ali passavam o resto da vida, muitos inclusive com a própria família juntos, era como se fosse uma grande vila. Você está se referindo à colônia estadual Tavares de Macedo, em Itaboraí? Exatamente. Fui lá muitas vezes, gente, é maravilhoso. Vocês não sabem o quanto eles se sentem gratificados pela visita, porque os parentes já o esqueceram há muito tempo. Mas aí vamos fechando com a chave singular, porque o tempo esgotou. Maria, diz Jesus, porque ela já desencarna, né, e tal, e quem vem recebê-la é o mestre. E diz: Maria, já passaste a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui. Como eu disse logo no início, o nosso propósito é homenagear as mães que não geraram aqueles filhos que elas assistiram. E ela se dedicou aos filhos de Deus, nossos irmãos. E naturalmente ali havia muitas crianças, como a Leila colocou, que nesta colônia referida, lá no estado do Rio, muitos residiam ali com seus filhos, né? E aí Maria também se junta a esses excluídos daquela sociedade, os hansenianos, e os assistem e as suas crianças, até imolar-se em vida contraindo a hanseníase. E nós recordamos semana passada do Eurípides Barçanufo, que desencarna no auge da chamada gripe espanhola, né? E a gente vê também que neste momento, quantos irmãos estão dedicados para acolher, para cuidar, e muitos estão também enfermando. Mas
a gente não sabe quais são os propósitos divinos, mas o mais bonito disso tudo é percebermos que por mais que estejamos equivocados, em Maria eles chamavam dizendo que era uma mulher equivocada, ela faz essa mudança. Uma mudança, todas as joias, toda a fortuna, ela se desfaz de tudo para poder acolher aqueles irmãos de humanidade. Então é muito bonita a história de Maria, como de muitas outras Marias anônimas que estão aí ao longo das eras para nos incentivar. Hoje nós vamos encerrando, hoje é quarta-feira, 20 horas nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final temos a nossa vibração, o nosso passe magnético espiritual, estão todos convidados e convidando amanhã para a gente dar continuidade ao nosso café com o Evangelho. E aí vamos ver, né? Amanhã, quem será a homenageada? Qual será o tema que nós vamos trazer para amanhã? Um beijo grande no coração de todos, um dia abençoado, muita paz. E assim seja. Agora eu vou espicaçar a curiosidade de vocês. A personagem que nós amanhã estaremos analisando, ou refletindo, né, transitou entre o século pós-república, né, no século XIX para o início do século XX. Então já fica a curiosidade. Agora também... Nem eu sei quem é. Uma constatação final, já sabemos. Em que... Então Maria fez essa mudança ao tocar, ao conhecer o Evangelho do Cristo. E nós, que já conhecemos esse Evangelho, em que medida nós mudamos? E se mudamos para melhor, então cabe-nos o dever moral, indeclinável, de esclarecer e de ajudar tantos outros que, conturbados, tateiam no escuro, né, ante os seus próprios infortúnios. Então, bom dia, muita paz a todos. Sigamos com Deus. Minha querida Luzia, que Jesus te cubra com teu manto de luz. Um beijo no seu coração, um beijo para Eudócia, um beijo para Isildinha. Minha querida amiga, se você desejar, depois manda uma mensagem para o nosso WhatsApp para a gente conversar um pouco, tá bom? Um beijo para a Sueli, paz a todos, um beijo para a Niva e até 20 horas no nosso curso de Espiritismo e amanhã, dando continuidade ao nosso Café com Evangelho. Até lá. Muito obrigado.